Gente, Maduro sumiu, simplesmente sumiu, com 2.500.000 votos dos eleitores venezuelanos. Desapareceram, escafederam-se, evaporaram-se, sumiram, tá, virou pó. É sobre isso que nós vamos falar. Nesse vídeo 323 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais. E Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Este é o nosso lema. E já dizia Tancredo, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Bem, então a liberdade para poder falar para vocês que Maduro sumiu com 2.500.000 votos. Eu não diria Maduro, eu diria o Conselho Nacional Eleitoral, né, que é o poder eleitoral da Venezuela, que ele não é subordinado ao Poder Judiciário. Ele é subordinado ao Executivo, ou seja, são funcionários do Maduro. Ou seja, Maduro sumiu com 2.500.000 votos depositados nas urnas por eleitores venezuelanos. Onde estão esses 2.500.000 votos? Bem, vamos entender isso, tá certo. Mas antes, deixa aqui o meu Pix, jpnoticias@gmail.com e meu WhatsApp, tá certo? Olha aqui, qualquer doação que você der para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, você vai estar ajudando a democracia, você vai estar ajudando a liberdade, você vai estar ajudando a paz social, não só no Brasil, como também em toda a América Latina. Porque nós estamos aqui fazendo uma espécie de auditoria sobre o processo eleitoral na Venezuela, tá certo? E é importante que vocês participem, né, se comprometam, porque o que afeta a Venezuela afeta o Brasil, tá certo? Os manos de lá é os manos de cá, tá certo? Então vamos começar assistindo, né, a declaração do resultado da eleição pelo Poder Eleitoral da Venezuela, né, que é o CNE. Então, escutem só e nós vamos analisar essa fala dele para a gente perceber que sumiram com 2.500.000 votos dos venezuelanos. Olha que coisa grave. Vejamos. Estamos acompanhando nesse momento o Conselho Nacional da Venezuela Eleitoral divulgando os resultados das eleições. Vamos ouvir. República Bolivariana de Venezuela. Da Venezuela. Poder Eleitoral. Conselho Nacional Eleitoral. O Poder Eleitoral se dirige a todo o povo da Venezuela de posse de suas exclusivas atribuições constitucionais e legais, a fim de informar que, após resolver agressões contra o sistema de transmissão de dados que provocou o atraso do envio dos resultados das eleições presidenciais e tendo chegado... Bem, quando ele fala esse ataque que produziu o atraso, já foi a desculpa para dizer que, vamos 2.500.000 votos. Sumir com eles. Depois eu não vou explicar por que sumiram com esses 2.500.000 votos. Tá certo? Mas antes, vamos continuar vendo aqui a fala do anúncio, né, dos resultados. E tendo chegado a 80% de dados transmitidos. Bem, o que ele falou ali? Chegado a 80% dos dados transmitidos. Transmitiram 80%. E dali pronto. Ele acabou com a eleição, falou, agora é o Maduro, vocês vão ver. Elegemos Maduro. Com 80% das urnas apuradas. Quer dizer, 20% das urnas apuradas, que corresponde a perto de 2.500.000 votos, sumiram. Desapareceram. Evaporaram. Escafedeu-se. Viraram pó. Essa é a democracia venezuelana. Então preste atenção. Continue observando.
oficiais e tendo chegado a 80% de dados transmitidos, nós divulgamos neste momento o primeiro boletim que marca uma tendência contundente e irreversível. Que marca uma tendência contundente e irreversível, ou seja, não vai reverter o resultado. Vamos dar o resultado porque agora já temos 80% e uma tendência irreversível. Portanto, despreze esses 20%, tá certo? Olha que absurdo, não é nem absurdo, é absurdo. Vejamos. Com 80% das mesas apuradas e com o nível de participação eleitoral de 59%, os resultados são os seguintes. Bem, ele disse com participação de 59% de eleitores, tá certo? Ou seja, a abstenção foi em torno de 40%, tá certo? Depois nós vamos chegar nesses cálculos para vocês verem o que eles fizeram. Eles, engoliram 2.500.000 votos. Percebe? Primeiro, Nicolás Maduro, do grande polo patriótico, obteve 5.150.092 votos, com 51,20% dos votos. O candidato Edmundo Gonzalez, da Unidade, obteve 4.445.978 votos, com 44,2%. Outros candidatos obtiveram 462.704 ou 4,6%. Bem, ele falou o resultado do Maduro e falou o resultado do Edmundo, né? 51,2, 44, sei lá o quê. Bem, agora, com 80% das urnas, quer dizer, ele vai ignorar os 20%. Desaparece com esses 20%. Ignora eles. Vamos dar o resultado, tá certo? Com 80%. Ele engoliu, ele sumiu com 2.500.000 votos, assim, do nada. Votos que o eleitor foi lá, botou na urna. Olha, está aqui o meu voto. Eu estou votando. Eu quero ver meu voto ali computado na somatória. Ele ignorou 2.500.000 votos e anunciou o candidato. Preste atenção. O vencedor. Preste atenção. % dos votos. E gostaríamos de informar-lhes também que solicitamos ao Fiscal-Geral da República iniciar uma investigação sobre as ações terroristas perpetradas contra o nosso sistema eleitoral e contra as sessões eleitorais. Bem, o que ele está falando aqui é que ele pediu uma investigação para investigar, né, o atentado de hacker que sumiram com os 20% dos votos. E aí atrasou o resultado, né, e tal. E também ele está denunciando os ataques nas sessões eleitorais, tá certo? Ou seja, que os eleitores foram lá votar no Edmundo e ele considerou isso um ataque às sessões eleitorais. Só pode, não tem outra explicação, porque foi 60% de eleitores foram às urnas votar. Qual seria o ataque? Votar no Edmundo? Vejamos. Continue acompanhando. Com seus funcionários eleitorais. Fazemos um chamado neste momento a todos e todas, vocês, venezuelanos, a que se respeitem as leis da República e o direito do povo de se expressar nas urnas, assim como defender a paz em todo o nosso território. Bem, a primeira coisa que esse senhor podia falar é o seguinte: se você quer respeitar os eleitores e o direito do eleitor de votar, respeite os votos desses 2,5 milhões que você
tirou desses 20% que você ignorou. Você encerrou a votação com uns 80% e falou, vamos dar a vitória para o Maduro. Hein? Como é que pode? Isso é respeitar o voto do eleitor venezuelano? Continue vendo. Aqueles que participaram dessa disputa eleitoral, o reconhecimento das autoridades do Conselho Nacional Eleitoral. Nas próximas horas, já estarão disponíveis no site do Conselho Nacional Eleitoral os resultados mesa a mesa. Bem, ele acabou de falar que nas próximas horas eles estariam depositando no site do Conselho Nacional Eleitoral o resultado, a publicação do resultado com as próprias atas publicadas. Bem, hoje é 6 de agosto de 2024. Ele falou isso em 28 de julho, mês passado, e ainda não publicou. Ou seja, ele sumiu com os 20%. Com 2.500.000 votos dos eleitores venezuelanos. Olha que gravidade. Continue ouvindo. Tal como se fez historicamente, graças ao sistema de votação automatizado, será entregue também às organizações com fins políticos um resultado num CD, de acordo com a disposição da lei. Nós gostaríamos de parabenizar o novo presidente da República Bolivariana da Venezuela, o candidato... Ou seja, não publicou no site e não entregou nem CD ainda. Tá certo? Continuo dizendo, ele surrupiou 2.500.000 votos de eleitores que depositaram os votos nas urnas. É isso que a turma, sabe, está passando desapercebido. Continue ouvindo. Nicolás Maduro. Caracas, 28 de julho de 2024. O candidato, o resultado... Estou voltando aqui. De acordo com a disposição da lei, nós gostaríamos de parabenizar o novo presidente da República Bolivariana da Venezuela, o candidato Nicolás Maduro. Viu? Você viu? Você tirou os óculos, botou os óculos e viu ele anunciando o novo presidente eleito da Venezuela, Nicolás Maduro. 80% das urnas apuradas. Ele engoliu e até hoje não mostrou esses 2.500.000 votos dos 20% que faltavam. Porque o seu site está fora do ar e ele não entregou CD, não entregou nada. Até hoje o povo espera que eles entreguem. Mas vamos lá, continue vendo. Caracas, 28 de julho de 2024. Meus parabéns a todo o povo da Venezuela pela sua coragem e um reconhecimento às Forças Armadas Bolivarianas e a força de segurança que garantiu a paz e a tranquilidade ao longo de todo esse processo eleitoral. Bênçãos a todos. Que Deus abençoe. Viu? Vocês viram o que aconteceu? Ou seja, ele engoliu 2.500.000 votos que foram dados nas urnas pelos venezuelanos. Sumiu. Escafedeu-se, desapareceu. Procurei aqui para ver se eu acho. Não acho. Procurei nos meus bolsos para ver se eu acho. Não acho. Não tem. Não existe. Desapareceu com esses 20%. Então, vamos fazer uma análise para vocês verem. Eu até fiz uma arte aqui. Eu não sou muito bom nesse negócio de PowerPoint, não, mas vamos ver o que eu posso mostrar para vocês aqui. Espera aí. Sí, Osmari, adelante. Bem, eu tenho aqui, 80 das urnas apuradas, tá certo? Isso aí, segundo os dados que foi dado agora, né, por esse pessoal aí do Conselho Nacional, né, de Eleições.
tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. Do lado esquerdo, eu tenho, né, o número de eleitores na primeira coluna, tá certo? O número de eleitores de votos, quer dizer, de votos válidos, tá certo? Aí você tem a eleição do Maduro, que ele falou que era 55%, 51%, depois Edmundo, depois 20% outros, né, 20% nos outros candidatos, né? E não, o 20% que está aqui, ó, na quarta coluna da esquerda, tá certo? É os 20% que ele engoliu, que não foram para ninguém, tá certo? E a terceira coluna aqui, ó, que está escrito outros, são os demais candidatos, tá certo? E na sexta coluna, que está em azulzinho, é a diferença do Maduro com o Edmundo Gonçalves, tá certo? Então, vamos acompanhar aqui, para vocês terem uma ideia. Bem, eleitores votantes, tá certo? Segundo o CNE, tá certo? 12.517.192. Então, esse é o total de votos válidos que aconteceram na urna, porque se ele disse que apurou 60%, 80%, né? Então, vamos trabalhar com esse número de eleitores de votos válidos, tá certo? E aí, você vai ver, ó, nós vamos descer ali para o Maduro, tá certo? O Maduro está com 5.150.092, segundo a estimativa que ele apresentou, tá? Eu estou fazendo projeção em cima da estimativa dele, tá certo? Então, ele está com 5 milhões. O Maduro. E o Edmundo com 4.445.978, tá certo? Esses 20%, que é perto de 2.517.192, é os votos que ele ignorou. Falou, não, nós temos aqui uma tendência irreversível, vou dar a eleição para Maduro, esquece esses 20%. Esquece esses 2.517 votos. Olha que absurdo. Tá certo? Então, preste atenção. Você tem aqui, ó, os outros candidatos, tá certo? Que tiveram pouco mais de 400 mil votos. Você tem um total de eleitores que votaram, tá certo? E aí você vai lá no ME, tá certo? Esse é o número de votos que ele ignorou, que não foi computado. Agora vamos aqui no ME. O ME é Maduro menos Edmundo. A diferença de Maduro menos Edmundo dá 704 votos. 704 mil votos, tá certo? 704 mil votos. Presta atenção. Se a diferença de Maduro para Edmundo dá 704 mil, ou seja, e se você tem 2.500.000 votos ainda não computados, ou seja, isso significa, aí nós vamos aqui, ó, para o gráfico à direita, tá certo? Que 20% aqui embaixo, no da direita, ó, 20% restante equivale a 3,6 vezes a diferença entre Maduro e Edmundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, ele só poderia ter certeza de que era irreversível se essa diferença entre Maduro e Edmundo fosse de menos de 1. Entendeu? Menos de 1. Aqui está 3,6 vezes. Então, sim, Maduro o Edmundo poderia reverter isso aí com a diferença, porque matematicamente é
bastante possível. Se ainda tem 2.500.000 votos para serem apurados, e a diferença entre Maduro e Edmundo é só de 704.000 votos, quem garante que esses 2.517.000 iriam só para Maduro? Ou demasiadamente manteriam essa tendência só para Maduro? A gente sabe que isso não é normal, tá certo? Então, é muito complicado você chegar e a dizer que você tem, né, uma eleição ganha com 80% das urnas apuradas, sendo que a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de 700.000 votos e ainda faltando 3.500.000 votos. E para onde foram esses 3.500.000 votos? Desapareceram. E nem a oposição conseguiu colocar a mão nesses 20%. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Bem, agora nós vamos para o site da oposição, que fez um serviço sensacional. Tá certo? O que é que eles fizeram? Eles participaram, colocaram fiscais em todas as sessões eleitorais, tá certo? Conseguiram digitalizar, porque tem que assinar ali as atas. Então, ele tem essas atas todas digitalizadas e disponíveis no site. Então, vamos entrar no site aqui para vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó, tá certo? Esse é o resultado nacional que tem, se você olhar ali na ponta ali, ó, as atas digitalizadas, 25.000, né? Tá pequenininho aqui. 25.073, equivalente a 83, não sei se é 83, aqui está muito pequenininho, viu, gente? Eu vou ver se eu consigo ver aqui maior. Espera aí, deixa eu ver. 83,5%, tá certo? É o total de atas que eles conseguiram, ou seja, eles conseguiram mais do que o governo, porque que falou que parou nos 80%. E o pessoal lá conseguiu 83%, 25.073 atas, tá certo? E ali você tem, olha, nessas atas que foram digitalizadas e incontestáveis, porque tem assinatura, tem o QR Code lá do pessoal, entendeu? Do conselho. Você tem essa diferença a favor de Edmundo. 7.303.480 votos. E Maduro com 3.316.142 votos. Ou seja, praticamente a metade, tá certo? Mais da metade para Edmundo. Isso aí é o que é oficial. Não tem como contestar, porque são documentos oficiais, tá certo? Então aqui, ó, informação geral. Vamos chegar aqui na informação geral, tá certo? Total de mesas, 30.026. Mesas transmitidas, 25.073. Então, essa diferença de 30.000 mesas para 25.000 mesas, ou seja, 5.000 mesas, 5.000 sessões eleitorais, puf, desapareceram. Essa que é a denúncia que a Comissão Cidadã de Inquérito está fazendo nesse momento. Desapareceram com 5.000, mais de 5.000 sessões eleitorais de eleitores que votaram. São urnas que foram votadas, que tiveram votos ali. Tá certo? Então, voltando aqui para o site do oficial, porque não tem mais o site do Conselho, né, que está lá em branco, lá, tá certo? Então, eleitores aptos a votarem, 18.122.062, tá certo? Mas votantes, 10.888.475. Participação de 60,08%, tá certo?
Agora você tem isso aqui, o seguinte, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, tá certo? Total de eleitores votantes, total de eleitores aptos a votar. Então, 18 milhões aptos a votar, 10 milhões e 800 votantes. Esses 10 milhões e 800 corresponde a 60% da participação, entendeu? Dos 18 milhões. Aqui está ignorando os 2 milhões e 500 mil votos dos 20% que não foram votar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então é 60% que foi a participação nas urnas dos 80%. Então é 60% de participação nos 80% de urnas apuradas, né, de atas digitalizadas. Ou seja, 20%, esses 20% não foram computados, tá certo? Nem pelo aquele cara do CNE lá que deu o título para o Maduro, nem a oposição conseguiu ter esses 20%. Ou seja, ficou com 17%, né? Porque foi 83% de alguma coisa por cento. Que são 2 milhões e 500 mil votos. Perto de 2 milhões e 500 mil votos. Agora, de 2 milhões e 500 mil votos, tá certo? Que é o que você tinha, né, para ser colocado no contexto, você tinha 60%, que era é o calculável de eleitores de participação, né? Desses restantes, vamos supor, 2 milhões e 500 mil votaram. Nesses 2 milhões e 500 mil votaram, aí continua com 60% de participação. Eu acho que eu não estou esclarecendo bem para vocês, não. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo, presta atenção, que mesmo que esses 20% restantes, tá certo? Desses 20% restantes, quer dizer, desses 2 milhões e 500 mil eleitores que poderiam ter votado, mas que a participação caiu para 60%, então não são mais 2 milhões e 500 mil. Então é 60% de 2 milhões e 500 mil. Você está entendendo? Caiu para isso aí. Tá certo? Então, se somar todos os votos dessas urnas que faltaram, não cobre a diferença do Maduro para o Edmundo. Está entendendo? Ainda que todos os votos, quer dizer, se fosse 100% de participação, tá certo? 100% de participação nos 20% restantes, nós teríamos 2 milhões e 500 mil votos. E se você somar 2 milhões e 500 mil votos com 3 milhões e 300 mil votos do Maduro, não chega a 7 milhões, no máximo 5 milhões e alguma coisa. Então, mesmo que todos os 20% restantes fossem para o Maduro, ele continuaria derrotado por mais de 1 milhão de votos. Está entendendo? Por isso que agora vamos entender por que os caras fizeram essa jogada, entendeu? Olha, eles descobriram, certo? Que a oposição digitou tudo lá, eles pegaram tudo, eles estão com tudo na mão. Estão com tudo na mão. E eles vão fazer cálculo lá, eles vão fazer os cálculos. E vai dar Maduro, e vai dar Edmundo. O pessoal votou no Edmundo, não vai dar para a gente fazer o esquema lá que a gente ia fazer depois do horário. Por quê? Porque os caras já têm tudo registrado, já assinaram as atas. Eles obrigaram o pessoal lá, vamos encerrar, o horário de encerrar é agora, tem que encerrar, deu 6 horas, encerra e vamos assinar as atas. Publica as atas,
quantos que cada um ganhou, e vamos publicar as atas. Então, a informação da inteligência do governo do Maduro descobriu que todos, quer dizer, que a sociedade como um todo, por isso que eu digo, eleição é um sufrágio universal, não é um órgão do governo, não é um órgão da justiça que faz, é a sociedade que faz. Então, quando a sociedade se faz presente no processo eleitoral, ela garante o sufrágio universal. Ela garante a segurança do sufrágio universal, a legitimidade do sufrágio universal. E aí você impede, entendeu, que uma facção política capture esse processo eleitoral, que é da sociedade, não é de um órgão, não é de um poder judiciário, não é de um poder executivo, não é de um poder legislativo, é do poder popular. Porque é o povo que faz o processo eleitoral. É ele que vai votar, e é ele que fiscaliza, e é ele que apura. O povo, a sociedade como um todo, se faz presente quando vai fazer um sufrágio universal. Isso está acima de qualquer poder, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Por quê? Porque é o coletivo se colocando, né, de forma organizada para decidir, por maioria, qual será a forma de governo que vamos colocar. Vocês estão entendendo? Então, percebendo isso, percebendo que não teria como contestar, antes que a oposição publique esses resultados, aí o cara chegou e falou assim, já temos 80%, e com esses 80% nós temos uma tendência irreversível e vamos dar o poder para o Maduro. Maduro hoje está legitimado por um conselho que não representa o sufrágio universal. São funcionários do Maduro, funcionários do executivo do governo do Maduro. Um governo que está aí se perpetuando e repetindo isso a várias eleições. Vocês estão entendendo o tamanho do problema para os venezuelanos? Tá bom. Então, voltando aqui ao site dos dados das cédulas, tá certo? Aqui você pode buscar, por cédula. Tem um buscador aqui, tá certo? E aqui tem por estados. Olha, você pode ir por estados, tá certo? Aí fala, por exemplo, vamos avaliar aqui, por exemplo, deixa eu olhando aqui no meu aqui, descendo aqui, Então, por exemplo, cada estado tem o número de atas, aqui, atas digitalizadas. Aqui, por exemplo, vou pegar aqui, lá em Miranda, né? Edo Miranda, atas digitalizadas, 2.227, 75% das atas digitalizadas, tá certo? Se eu bater, né, aqui, vai mudar, por exemplo, resultados Edo Portuguesa, que é um dos distritos, tá certo? Aqui deu Edmundo Gonçalves com 281 mil votos e Nicolás Maduros com 147 mil votos, tá certo? E outros, e aí tá aqui, tá certo? Você pode buscar por cédula, tá certo? Tá aqui, eleitores 643 mil, tá certo? Ou seja, você consegue pesquisar locais por locais, entendeu? E aqui embaixo, se você for mais embaixo, buscar por cédula, aí você digita lá, você consegue mostrar consegue ver digitalizado o boletim de urna lá, né? A ata assinada pelos mesários e com QR Code e tudo. Então sumiram com 2.500.000 votos, ou 60% de 2.500.000 votos. Isso é grave. Então, meus amigos, o que nós temos? Nós temos que o governo Maduro perdeu a credibilidade.
traiu o povo venezuelano, conspirou contra o sufrágio universal. Isso é grave. Isso é um golpe de Estado. Maduro perdeu a confiança não só dos venezuelanos, que tentou ludibriar seus eleitores com uma forma absurda de ignorar uma realidade. Então eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, que chegue na mão dos venezuelanos, que eles possam ter essa preocupação de dizer que Maduro não só desrespeitou a Constituição, né, traiu a confiança do povo venezuelano, como também da comunidade internacional, e só tem um aliado, só tem os aliados que hoje são comparsas ou, né, adeptos a estas práticas, que é o governo, que é o presidente Lula com o seu governo, né, por cima do muro aqui, tentando negociar uma situação em favor de Maduro. Porque diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Enfim, compartilhem, comentem, curtam, se inscreva no nosso canal João Paulo Guimarães no Facebook e TV Del Rey no YouTube. Se inscreva, acesse o sininho para receber as nossas notificações, tá certo? Certifique se você ainda está inscrito, se não estiver, se inscreva, tá certo? E contribua com o que você puder no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Nossa missão aqui é chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E pacificar a América Latina, tá certo? Então, Maduro traiu a confiança dos venezuelanos. Foi pego com a boca na botija. Traição. Traição à Constituição. Traição à pátria. A traição aos princípios básicos da democracia, que é respeitar o sufrágio universal, a vontade de um povo manifestada nas urnas. Então estamos diante de um governo usurpador que tenta manipular as pessoas para enganá-los e mantê-los refém de um governo que possa se dizer que é uma ditadura militar, porque o Maduro se garante com as forças militares. É o que sustenta o Maduro ali hoje. Os generais, esse comando dele aí, essa milícia que ele tem. Então, quando ele fala poder constitucional militar, é uma ditadura militar. Aquilo que que a esquerda sempre pregou contra aqui no Brasil, hoje não só faz vista grossa, como tenta, dar suporte para garantir que essa ditadura militar venezuelana continue prosperando. Tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias venezuelanas, todas as famílias latino-americanas, todas as famílias deste imenso Brasil. Tá certo? E aí eu incluo os chavistas, os maduristas, os edmundistas, os Marias, Maria Corina, né? Os corinistas, né? E os bolsonaristas. Ai, toda hora eu bato meu braço aqui. Fiquem com Deus. Eu quero é que todos possam ser felizes na paz de Deus e na fé dos homens. Um abraço. Não esqueça, viu, gente? Princípio de mês, a gente está aqui, pagando as contas, é água, é luz. Vou mostrar para vocês o apartamentinho que eu peguei aqui para poder dar conta desse serviço. Vocês vão ficar impressionados. É bom, mas é bem humildezinho. É quase uma kitnet.